Questão da UFPR, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas nas frases a seguir. Cada qual faz como melhor lhe convém, é o verbo convir. Qual deles? O que contém estes frascos? Verbo conter. Neste momento, os teóricos revêem, verbo rever, os conceitos. Qual desses? E eles provêm, verbo prover, provém a casa do necessário. O verbo prover significa providenciar, né? Abastecer. Muito bem. Você percebeu que temos aí uma questão de acentuação gráfica de alguns verbos específicos, mas é uma questão de acentuação gráfica, não é? Muito bem. Revendo aqui com você os conceitos básicos de acentuação gráfica, você vai lembrar que temos, no caso de alguns verbos monossílabos, mais especificamente o verbo ver, o verbo vir e o verbo ter, um problema de acentuação no fato de que no singular e no plural do presente, esses dois verbos, o verbo vir e o verbo, como lá no caso do verbo convir, que é derivado, o verbo vir e também o verbo ter, tem o seguinte detalhe, né? Quando nós temos isto aqui no singular, vamos colocar lá ela, e no plural eles. Mesma coisa aqui, vamos colocar lá ele e o plural elas. Nós temos o seguinte: ela vem e eles vêm. Isso poderia dar confusão, então existe o acento diferencial que para o plural marca com acento circunflexo. Mesma coisa com o verbo ter. Ele tem e elas têm, com acento circunflexo na forma plural, terceira pessoa plural. Quando você tem formas compostas, como vai aparecer aqui com o verbo vir, a forma convir, o que acontece? Bem, quando você tem uma forma composta, ela já muda de categoria de regra de acentuação. Convir já está, nesse caso, tratando de uma oxítona terminada em, vamos ver como é que ela termina aqui, mas já não é mais uma monossílaba. Como é que funciona no caso do convir? Mesma coisa, temos lá singular ela, plural eles, por exemplo, e como nós vimos ali, vem, vem. Só que agora com duas sílabas, né? Convém, convém. Pela regra de acentuação das oxítonas terminadas em, com a palavra alguém, ninguém, isso aqui tem acento, convém tem acento, né, agudo no singular. E como acontece no plural, ele tem acento circunflexo. Ok? Mesma coisa acontece, por exemplo, com um derivado do verbo ter, que aparece aqui no texto, o verbo conter. Vamos lá. Ele, elas. Nós vimos ali, ele tem, ela tem, com acento circunflexo. Quando eu tenho duas sílabas, mesma regra que eu mencionei acima. A palavra ninguém tem acento, por quê? Porque é uma oxítona terminada em EM. A palavra contém tem acento porque é uma oxítona terminada em EM. Mesma coisa, acento diferencial aqui. Depois vai aparecer aqui o verbo rever e o verbo prover. Basta lembrar aquele detalhe do verbo ver no plural, que é o caso aqui, costuma deixar algumas dúvidas, mas
eles, como é que é? Isso, eles veem. Até a reforma ortográfica recente, havia acento circunflexo. Hoje já não há acento circunflexo. Mesma coisa para o derivado, no caso, rever. Eles reveem. O verbo prover também vai ficar assim, da mesma maneira. Provém. Eles provêm. Então, vamos resolver aqui a questão depois dessa breve revisão das regras de acentuação, principalmente as regras de acentuação de verbos monossílabos, a regra de acentuação de diferencial, né? Então, cada qual faz como melhor lhe singular, né? Cada qual convém. Este sim, este também não, né? Isso aqui seria plural. Todos convêm, seria o caso. Então, este não. E este também não. Muito bem. Ficamos lá com os três primeiros. Veja aqui, frascos plural. Plural, eu tenho que ficar aqui. Né? Contém é o frasco. O frasco contém. Os frascos contém, com acento circunflexo, porque é plural, porque é eles. Né? Contém. Eles contêm. Neste momento, os teóricos reveem. Os teóricos reveem, certo? Reveem os conceitos. Né? Reveem. E eles, verbo prover, provém a casa do necessário. Então, veja lá, esse revém é o antigo, não funciona mais, está fora. Isso aqui não existe. E, no caso, nenhum desses dois também. Né? É o provém com dois S. Portanto, nós vamos, nesse caso, marcar a alternativa correta, a letra A. Questão, então, de acentuação gráfica, abordando principalmente os verbos monossílabos vir e ter e seus derivados, né, como convir e conter. E aí, de quebra também, o verbo prover não tem nenhuma observação especial, a não ser o fato de lembrar que não existe mais aquele acento circunflexo que havia antes da reforma recente. Tudo bem? Questão, então, de acentuação gráfica da UFPR, alternativa correta, letra A. Valeu!